Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de Agile, gestão de projeto, um monte de coisa aí. Vocês vão ver como tem muita besteira sendo falado, porque eu vou fazer um panorama histórico nisso aí. Vamos lá, vamos lá. E assim, você deve estar pensando, por que falar disso agora? Porque eu quero e porque assim, eu tava pensando, cara, eu tô fazendo um monte de panorama histórico de como as coisas têm evoluído, e por que não fazer um do Agile? Eu já deve ter feito isso no passado, principalmente quando surgem algumas tretas aí, alguém falando besteira, né? E alguém que não sabe colocar Agile bem no tempo ali e acha que, tipo, nossa, Agile é uma coisa que surgiu agora. Tipo, não, isso aí já tem 20 anos, né? Então, vamos colocar isso aí em panorama histórico, assim, vamos pensar assim, ó. Primeiro, assim, computação. Computação surge quando? Computação surge lá no 1800, na verdade, lá com Ada Lovelace, né? Mas, assim, ela surge num contexto, né? A indústria da computação, ela se desenvolve muito num contexto ali de operadora de telefonia, banco, contexto militar, né? Um dos grandes nomes da engenharia de software é a Margaret Hamilton ali no projeto Apollo 11, assim, tem muito dinheiro de governo, assim, para impulsionar essa indústria que hoje em dia a gente conhece como Vale do Silício. Inclusive algumas coisas surgem ali dentro de projetos militares, como a própria IA, né, com o Perceptron. Mas assim, tipo, ela surge em contexto de projetos muito grandes que envolviam muitos ramos, né? E aí, o que tem esses projetos? Eles são projetos de engenharia, né? Então vamos pensar ali, ó, Apollo 11 ali, Margaret Hamilton, era um projeto de engenharia, né? E todo projeto tem processo, né? Assim, toda empresa tem processo, né? E toda empresa vai ter dois tipos de processo: processos de operação e o processos de projeto. Então vamos pensar ali, ó. Eu tenho ali a minha produtora de a minha empresa que faz celulares, né? Ela vai ter a operação dela. O que é a operação dela? Assim, é a parte dela que vai manter em funcionamento tudo aquilo que opera, né? O que é o projeto dela? O projeto é assim, o que eu vou adicionar novos produtos, novos processos. Eu posso ter um projeto de processo, falar assim, ó, vamos criar um processo aqui que a gente vai rever todos os processos dessa empresa para melhorar, blá 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 blá. Então assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o projeto, né? Assim, a gente está falando de processo, né? Operação e projeto, né? O projeto, vamos definir o que é projeto, que isso é sempre bom de definir o que é projeto. Existe uma definição de que, assim, eu trabalho no projeto tal, assim, existe uma definição do que é projeto? Sim, existe. Eu vou resgatar do meu MBA, eu tenho um MBA, um curso de gestão de projeto pela FGV lá em 2008, quando eu decidi trabalhar na área técnica, depois eu fiz um MBA e assim, falei assim, não, vou trabalhar na área técnica mesmo, né? Então assim, projeto tem uma definição teórica, assim, projeto é o quê? É um esforço humano, né, em conjunto, assim, nenhum projeto solitário, né, por mais que você pode ter projetos solitários ali, mas assim, na maioria deles são feitos para ser em conjunto, que é o quê? Ele é limitado no tempo e ele tem objetivos. Se o seu projeto não tem um objetivo, tipo, ele não é um projeto, sei lá, é alguma coisa aí, tipo, que se der o nome. Então, assim, o projeto, qual que é o projeto? O projeto é desenvolver um software que faça tal coisa. O projeto é reduzir o número de bugs em produção. O projeto é acontecer. Tipo, o projeto vai ter um objetivo, né? Então, se eu quiser dizer assim, o meu projeto falhou, é porque ele não cumpriu o objetivo, talvez nem chegou perto, talvez piorou. Tem projetos que pioram os objetivos. Já é projeto assim, a gente tem que mudar a forma como a gente gerencia os tickets, né? E aí, assim, tipo, aí o cara entrega um negócio lá que, pô, tá bem pior, cara. Tá muito pior, né? Então, assim, projetos têm objetivos, né? Então, vamos lá. Bom, e aí é o seguinte, né? Projetos têm objetivos. Então, assim, esses projetos eles surgem no contexto de engenharia, né? E aí, assim, muito desses projetos eles surgem no contexto da NASA, né? Tipo, eu tô falando aí, Margaret Hamilton é NASA, não é NASA nato, nobre, autêntico, suporte anatômico, não aquele travesseiro que o picareta, que o brasileiro que foi pro espaço, né? Que foi o cosmonauta brasileiro, que ele foi pela agência russa, não foi pela agência americana. Então, logo ele não é astronauta, ele é cosmonauta. Né? Não é aquele travesseiro que o cara vendia, não. É NASA mesmo, Agência Aeroespacial Brasileira, né? Ele surgiu no contexto da NASA. E a NASA tinha um negocinho bem interessante, que era um negócio chamado um certificado de gestão de projeto, que aí assim, seu projeto tinha que ser, dar um monte de qualidade, ele tem que ser reprodutível, ele tem que ser gerenciável, tem que ser traqueável, blá, 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 blá. E assim, a NASA exigiu o que? Você quer fazer projeto comigo? Você tem que ser CMMI. CMMI, tipo, o que é isso? O que é isso? É basicamente um selo, tipo, eu falo assim, eu chego na minha empresa e falo assim, eu tenho um meu processo interno, né?
Eu escrevo meu processo interno, eu chamo uma consultoria internacional, pago uma fortuna para eles, eles vêm aqui, eles olham meu processo interno, eles entrevistam as pessoas, aí eu sugiro para as pessoas mintam, porque a gente precisa fazer esse negócio, porque a gente tá pagando alguns milhões e a gente não pode perder esse selo. E aí, a gente tem esse selo que vai dizer o quê? Ah, a gente consegue fazer projeto com a NASA, né? Só que acontecia, algumas empresas americanas, né, para contratar consultorias brasileiras ou outras empresas brasileiras, exigiam esse selo de projeto, né? Que era um projeto assim, custou, era um projeto de engenharia, galera. Não era um projeto de computação. Qual que é a diferença de engenharia para computação? Tipo, vamos pensar aqui, ó. Eu tô olhando aqui o negócio que eu abri do XP Program, Extreme Program. Eu falo aqui, Pair Programming, Test Drive Development. Vou fazer Test Drive Development com prédio? Não. Não, eu não quero saber ali, tipo, eu não quero saber quanto é que essa viga alcança. Não, eu quero que a porra do engenheiro senta a bunda ali, calcula quanto essa viga dá, me joga 10% acima, pra quê? Pra aguentar esse negócio aqui que eu não quero que esse prédio caia. Não, o projeto de engenharia, ele tem uma natureza diferente do projeto computacional. Por quê? Você demora muito para entregar, né? Então, assim, a natureza desses processos eram para projetos de engenharia, né? Então, assim, eram projetos custosos, de longa execução. Então, assim, eu trabalhei com empresas CMMI nível 3, tentamos o nível 5, não deu certo. Eu lembro, assim, era uma entrega de 3 meses, com todos os requisitos acordados no documento comercial, tinha que entregar, então eram entregas longas. É o famoso waterfall, né? Se o CMMI é o famoso waterfall. Ah, não, mas eu vi esse waterfall que não era CMMI. Beleza, cara, mas assim, acabavam copiando um ao outro. Às vezes não precisava do selo porque era muito caro. Tipo, fala, por exemplo, eu entrego aqui, projetinho aqui pro negócio de pneu aqui, gestão de nota fiscal pro negócio de pneu aqui do lado de cá. Não, não vou ter um CMMI nível 5, não preciso, né? Mas acabava contaminando ali, porque assim, as pessoas, eu contratei um engenheiro de software aí que ele opera nessa cultura, já blá blá. Então assim, isso era o panorama. O panorama o quê? A computação herdou ali nos anos 90 os processos de engenharia ali, muito influenciado pela origem da computação, que estava ali na NASA, né? Na NASA ali, tipo, não no nobre autêntico esporte anatômico, mas na Agência Aeroespacial Brasileira. O que acontece é que isso era muito caro, era muito custoso, e a computação tem uma coisa muito interessante que é muito diferente. Por exemplo, eu sei o que é um prédio, tipo, eu sei o que esperar de um prédio de apartamento, como esse que eu moro. Então, se eu falo para você, olha, eu preciso de um prédio de apartamento para famílias classe média, com em média 2 filhos, ou um filho, ou um cachorro, lá, o arquiteto ele vai saber desenhar esse projeto, né? Ele vai... Porque, assim, é fácil saber, porque a gente faz isso aí há dezenas de anos, ou assim, casas a gente faz há milhares de anos. Então, assim, a gente tem, e aliás, existem projetos de analisar isso. Assim, lembra de quando eu falo de design pattern, que design pattern surge na arquitetura. Tipo, tem muita coisa boa de engenharia ali que a gente pode pegar ali, né? Mas, software é coisa nova. Assim, a gente tem software, a indústria de software tem 50, 70 anos, vamos botar assim, 70 anos. Tem uma indústria que está ali ainda crescendo, ainda se amadurecendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? Isso era interessante. E esses projetos falhavam, porque, demorei 3 meses para entregar uma fase do projeto aqui, entregamos a fase do projeto e a gente viu que, não era aquilo que a gente queria, né? Então a gente vai acordar mais uma fase, que vai demorar mais 3 meses. Então era muito complicado esses processos, né? Então, ali nos anos 90, né, um cara ali, um americano, ele começa a pensar em outras formas, né? Que ele fala assim, olha, vamos mudar a forma como a gente programa. Vamos programar de forma extrema. Vamos programar de forma extrema. E aí surge ali o Kate Beck com seu livro Extreme Programming. Eu não sei a relação se foi primeiro um movimento de vamos repensar a forma como a gente programa, ou se ele juntou as pessoas e começou a fazer. Eu sei que ele escreveu um livro, né? Que chama Extreme Programming, que relatava várias formas diferentes de programar. E aí tem uma outra mudança aqui, que é uma mudança que acontece o tempo todo, e é sempre tem um direcionamento na indústria da computação, né? Eu sempre falo disso, né? A gente está vivendo uma época onde a gente está especializando-se na indústria da computação. Pensa assim, volta 20 anos no tempo ali, tipo, eu pegar meu engenheiro formado pela uma grande faculdade brasileira, computação existiam poucas faculdades, e aí eu falava assim, olha, você é um engenheiro de software, e aí
aí você vai trabalhar com desktop, com não sei o que, com não sei o que, e você pegava o cara era um... O cara jogava em qualquer área ali, né? Ele atuava em todas as áreas, né? Só que hoje a gente tá se especializando, a gente tá falando assim, não, eu vou me atuar nessa área, eu vou me especializar nessa área. Então as pessoas estão se especializando, né? Elas estão tendo áreas de atuação, aí tem pessoas de nível médio, pessoas de nível técnico, pessoas de nível superior, pessoas pesquisadoras, que estão se especializando ali na indústria. A indústria está tomando a maturidade de especializar as próprias pessoas que trabalham nela, né? Então, naquela época não tinha isso, né? Só que tava tendo muitas pessoas que já não eram o mesmo nível de maturidade que eram ali do começo, né? Tipo, você não tinha, os engenheiros de software não tinham uma maturidade ali da Margaret Hamilton ali do começo, que devia ser alguém doutorado, não sei o que, blá blá blá, em física, ou alguém que estava ali numa pós-graduação ali, numa das grandes universidades americanas. Não era esse nível de maturidade. Era o quê? Era o Zé Pereira ali, formada na Federal de Tapecerica da Serra, né? Que assim, não é nenhum desmérito, mas assim, tipo, não tinha a maturidade. E eu falo assim, tipo, às vezes passa que eu tô desmerecendo a pessoa. Não, não. É a maturidade, a responsabilidade do cargo, porque assim, era uma coisa que a própria pessoa fala assim, olha, você tem um cargo de muito importante, você vai definir muita coisa. Hoje não, você olha, eu quero que você entregue software e você tem 10 dias aí para entregar um negócio aí, senão... Então assim, o cara não tem tempo de ficar fazendo as coisas. Então começou-se a pensar novas coisas de como a gente programa melhor e entrega melhor, dado esse novo contexto. O novo contexto que a gente tem que produzir mais, sem o tempo de experimentar, sem ter essa bagagem de estudos que se tinha. Então assim, esse é o contexto, né? E aí surge o Extreme Programming, né? Surgiu ali no final dos anos 90, que propunha algumas coisas. Aí eu, pegando aqui nas práticas do Extreme Programming da Wikipedia, tô indo pela Wikipedia, Pair Programming, né, Pair Programming, Planning Game, que é o planning, né, tipo, Test Drive Development, integração contínua, refactoring, small release, pequenas releases, padrões de código, design simples, se traduzir, né? Collective Code Ownership, né? A ownership, assim, ownership o espírito de dono do código coletivo, né? Assim, isso é até muito difícil em alguns espaços. Tipo, o que é ownership do código? A pessoa que só olha o código que ser seu, né? Então, assim, o Extreme Programming foi olhar para essa assim, como é que a gente programa? Tem como a gente melhorar? Tem. Só que teve uma hora que isso se esgotou, né? Esgotou e assim, olha, a gente tem que pensar em novas formas de pensar a gente tem novas formas de pensar a forma como a gente faz software. E assim, vamos olhar processo? Por que não olhar processo, né? E aí, assim, surge um momento que ele chama algumas pessoas, né? E aí, assim, é muito interessante falar, eu não sei se quem falou isso foi o Martin Fowler, né? Que o Kent Beck chamou algumas pessoas ali que eram conhecidos, publicadores, e falou, vamos se reunir no hotel, tudo homem branco, norte-americano, que muitos deles olhariam para você, sul-americano, e falam assim, eu não quero você aqui. Tipo assim, a gente tem que ter essa ideia, tipo, é tudo homem branco ali, assim, olha, a gente tem que repensar a forma como a gente produz software, né? A forma como a gente olha para os nossos processos, né? E aí, ali, assim, se você entrar procurar agilemanifesto.org, vai ter o nome de todo mundo ali. Quem são interessantes que tem ali? Interessante, eu não vou citar tiozinho, reaça, idiota, não, tá? Que fica fazendo livrinho aí pra vender, não, tá? É o Kent Beck, o Alistair Cockburn, que é o cara do hexagonal, porque às vezes eu falo que eu não gosto de arquitetura hexagonal, não gosto hoje, mas lá em 2000 bolinha foi importante. O Martin Fowler, isso que alguns que eu não conheço. Aí tem o Andrew Hunt e o Dave Thomas, que é do Pragmatic Programming, um livro que eu recomendo com força para você. Tem até vídeo meu aqui sobre Pragmatic Programming, né? E eram esses nomes aí. O Ron Jeffries, que eu li um livro dele bem interessante, sobre valor, né? Como é que a gente valora um projeto de software, né? Um livrinho, bem um livrinho assim, sabe aqueles livrinhos pequenininhos que você fala assim, pô, cara, que interessante, né? Então, assim, esses caras aí se juntam num hotel lá, tipo, aquela coisa bem, tipo, nobre, arrogante, tipo, olha, estamos aqui nos Alpes americanos para discutir a indústria de software, porque tudo tem que mudar, e nós temos poder para isso, né? Tipo, e aí se reúnem lá e falam assim, olha, a gente tem que mudar a forma de escrever software. Então, quando você fala de Agile, e aí já tô com 14 minutos, a gente tá falando disso, que isso aconteceu em 2001,
Pra você que tá no site aqui, ó, 2001, não sei se for que tá no site, se é isso mesmo, né? Aí tem os princípios do Agile, do Manifesto Agile, e assim, tem um manifesto, tipo assim, se você quer falar de Agile, leia o manifesto, você não pode falar de Agile sem ler o manifesto, porra, caralho! Você não pode falar de Agile sem ler o porra do manifesto, né? O manifesto ele tem basicamente assim uma introdução e aí tem 4 coisas muito importantes ali que eu acho muito importante porque depois assim isso acaba se traindo. A indústria que girou dali é uma indústria que não é apoiada pelas pessoas que estão ali. Isso é importante, né? Porque depois desse manifesto, esse manifesto fala assim, olha, peraí, deixa eu procurar em português que traduzir ao traduzir, deixa eu ver aqui, Brazilian português brasileiro, né? Deixa eu ler aqui, ó. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazer o mesmo. Através desse trabalho, devemos priorizar. Pronto, isso é a introdução. E aí você tem um meio, né? O meio que é o importante, o grosso. Devemos priorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Lembra que eu falei lá do CMMI, tipo, que eram processos muito fechados, né? Então eram processos muito fechados. Software e funcionamento é mais que documentação. Documentação fazia parte do produto. Então você entregava a cada 3 meses, muita gente entregava software não funcionando e mais uma documentação boa. Colaboração com o cliente mais que a negociação de contratos. Tudo era em contrato. Então assim, vou negociar mais com o cliente. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Então você tinha um planejamento de projeto muito robusto e você tinha que seguir o plano, porque você fechou aquele projeto ali, estava em contrato, né? Então assim, ou seja, aí continuando, né? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, né? Valorizamos mais os itens da esquerda. Então, o Manifesto Agile é meio que assim, olha, vamos começar a pensar em como a gente faz o nosso processo de desenvolvimento de software. É isso, galera. É basicamente isso. Então, toda vez que ele fala assim, ó, eu trabalho em coisa ágil, o que eu tô falando? Eu tô falando assim, ó, eu penso no meu processo e eu olho o que não se adapta a mim e eu tento entregar mais valor à empresa. É isso, é isso, é isso. Só que daí isso que surge? Surge o bom e velho capitalismo, indústria, e assim, criou-se uma indústria de treinamentos baseado em Agile. Esse é o grande problema. Quando as pessoas criticam Agile, quando as pessoas olham para o Agile, muitas vezes elas olham para a indústria que se surgiu a partir dali. Porque quando teve essa reunião, as pessoas assim, vamos pensar, como é que a gente muda? E aí surgiu, vou fazer tem um processo aqui que é o Kanban, que é bem simples, tem um processo que é o Scrum, que é bem simples, e aí assim, o processo Scrum, qual que é o objetivo dele, blá blá blá. Então vamos formar uma empresa aqui de treinamentos de Scrum, que a gente tem que vender isso aqui. Aí começaram a formar essa empresa. E aí aconteceu, o cara falou assim, não, porque agora eu sou um Agile Master Scrum, que eu sou fodão, que eu vou me vender pra empresa, e aí o cara chegava lá e chegava botando regra. Uma coisa que não cumpre nem o próprio manifesto, né? O cara se diz ágil e fica ali botando regra. Então, assim, a Agile é uma coisa orgânica, de você olhar para o processo e falar assim, olha, o que se adapta e o que não adapta, né? Então, assim, as empresas têm que ter, cara, uma coisa básica aqui que a gente tem que discutir é que as empresas têm que ter processo, tá? A empresa não funciona sem processo. Não, mas é muito chato. Beleza, brother, mas não funciona. Às vezes funciona ali num time muito pequeno, um time altamente especializado. Imagina ali, eu quero montar uma equipe de P&D aqui na empresa, vou contratar aqui 3, 4 pesquisadores, vou botar ele numa salinha e falar, olha, a gente tem 3 projetos aqui, vocês vão levar como vocês querem. Por quê? Porque aquele cara ali já tem uma maturidade muito grande e sabe lidar com o desenvolvimento de um projeto, né? Agora, se eu pego um projeto ali, tenho 10 desenvolvedores ali, 2 seniors, 4 plenos, 2, 4, 6, mais 4 júniors, né? Tipo, cara, se eu não botar um processo ali, dizer assim, olha, a gente vai ter reunião tais dias, né? Você júnior, vai ter que dar um feedback aqui do como tá a sua atividade pro pleno, você vai ter que perguntar. Porque, assim, mas as pessoas têm que se conversar. Cara, muitas vezes o júnior nem sabe como conversar, porque isso eu já falei diversas vezes aqui, né? Tem muita da bagagem familiar que as pessoas trazem, que as pessoas não imaginam que isso tem relevância. Então, por exemplo, imagina aí o filho do Luciano Huck. Vamos pensar nele, né? Isso numa escola de elite, né? Então, numa escola de elite, ele já trabalha com gestão de projeto desde a 5ª série, né? Ele já faz apresentação de projetos desde a 5ª série. Então, ele sabe lidar com apresentação de projetos, apresentação para cliente. Por quê? Porque a escola já prepara ele para isso, né? Mas tem muita gente que não tem esse preparo, não sabe nem defender, tipo, não sabe nem organizar um cronograma, né? Tipo, eu tento dar para meus filhos, olha, a gente vai fazer tal coisa.
coisa. Então você quer fazer tal coisa? Então vamos planejar fazer tal coisa. Pra quê? Pra eles aprenderem que se a gente tem que conseguir tal coisa, a gente tem que planejar tal coisa. Tem muita gente que não tem essa educação. E aí chega na empresa, tem que dar essa educação de, olha, a gente tem um projeto, nosso planejamento é tal, a entrega é dia tal, então a gente tem que dar isso. Então, assim, processo é bom, tá, galera? Processo não é ruim. Só que você tem que olhar para o quê? Para o objetivo do processo. Qual que é o objetivo do processo? É organizar o projeto. Qual que é o objetivo do projeto? O projeto é entregar tal coisa. Se você não tiver ciente do objetivo do projeto, você não está ciente de nada. Você está gastando seu tempo. Se você não souber o seu valor dentro da empresa, tipo assim, olha, eu trabalho num projeto tal, eu sou responsável por entregar tais funcionalidades lá, eu manjo. Cara, você não sabe nem o que você está fazendo, se você não souber se defender. Então, assim, e aí meu vídeo já tá longo, já acabou meu cafezinho, já deu mais de 20 minutos. Eu quis fazer isso aí para o quê? Para mostrar que hoje a gente está num momento pós-agile ali, tipo, sei lá, eu quis dar uma visão geral aqui sobre o que é Agile, como ele se insere ali, e eu cheguei aqui até que eu vou chamar aqui de crise do Agile, né? Que talvez tenha sido ali em 2015, quando surge um monte de agilista, que era um monte de gente que entrava, que olhava assim, eu sou um agilista, a gente vai, e aí tipo, o cara forçava um monte de reunião que eu assim, tá, tá bom, não, eu vou fazer a reunião, tá. Mas assim, isso funciona em algumas empresas, galera, não funciona em outras. Então era isso, pessoal. Meu cafezinho era isso. Eu espero ter te ajudado em uma coisa. Espero ter colocado minhoca na sua cabeça. Espero ter te dado alguma visão de alguma coisa nessa vida. Porque eu tenho certeza que tem gente mais perdida do que... não vou falar porque é sempre... Quando a gente faz essa expressão é sempre alguma coisa meio ruim, né? Que a gente... Mas beleza, você entendeu aí. Então assim, dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha, bota o sininho, vamos fazer esse canal crescer aí. Valeu, pessoal, obrigadão aí. Eu espero que você esteja, sei lá, ganhando dinheiro. Valeu!